Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Nós vamos fazer um pequeno estudo sobre graça de Deus aqui na Escola Bíblica Dominical e vamos aproveitar mais à frente, vamos fazer uma leitura da carta de Paulo a Tito, mas antes a gente vai fazer uma breve introdução falando sobre graça, o que significa graça, o que a gente entende sobre graça. Porque, de modo geral, todo cristão entende que nós somos salvos pela graça, nenhum cristão vai falar diferente disso. Mas muitas vezes nós achamos que temos de viver a nossa vida cristã pelo nosso esforço, nosso suor espiritual. Ou seja, a ideia é de que, sim, nós somos salvos pela graça, mas acreditamos que o sucesso na vida cristã depende exclusivamente ou basicamente de nós mesmos. Nossa dedicação, nossa disciplina, nosso zelo e o nosso suor. E aí, se nós fizermos isso bem, tivermos bastante esforço na nossa carne, então em algum momento Deus vai também nos ajudar. A ideia mais ou menos é, o lema na verdade não falado é: Deus ajuda a quem se ajuda. Então, todo crente, por definição, crê na graça e diz que fomos salvos pela graça. Porém, a Bíblia ensina que não somente fomos salvos pela graça, mas vivemos pela graça todos os dias da nossa vida. Essa tem que ser a verdade cristã para nós, né? Salvos pela graça, mas também vivendo pela graça. Mas o que é a graça divina? De modo geral, a resposta imediata é: graça é favor imerecido. Mas será que é só isso? Será que graça é só favor imerecido? A graça é mais do que favor imerecido. A graça é um benefício concedido àqueles que merecem a real condenação. Graça é um dom gratuito, quando o que se merecia, na verdade, era plena condenação. Graça de Deus graça é Deus concedendo favor àqueles que só merecem maldição e condenação por seus atos rebeldes. Somos salvos pela graça a parte de nossas obras, de nossos méritos. Na verdade, só temos demérito. A graça, então, é tratar a pessoa sem a mínima referência ao merecimento e sem referência às suas obras, mas unicamente de acordo com a infinita bondade e misericórdia de Deus. Então começa já a definir um pouquinho a respeito disso. E aí a gente fica pensando, mas se a graça de Deus não depende do nosso desempenho, de nossas obras, então por que Deus então ia determinar, ia falar que nós deveríamos fazer boas obras então? Provavelmente Deus não se interessa por nossas obras. Então a gente não tem responsabilidade nenhuma para viver a nossa vida de maneira santa, piedosa e fazer boas obras. Esse é um pensamento errado, meus irmãos, que a graça divina não é a liberdade para fazermos o que quisermos, ou vivermos na libertinagem, ou sem responsabilidades. Os filhos de Deus nascidos de novo não vão tentar usar a graça como desculpa, o pretexto para se esquivar de obedecer. Porque, na verdade, a graça de Deus nos induz à obediência e não para longe dela. Então temos vários ensinamentos na palavra de Deus, nas escrituras, sobre obediência, ensinando a obedecer. Então a graça ela vai nos impulsionar a obedecer, nos capacitando, nos dando poder para isso, nos dando também a motivação, ela não vai nos levar para longe disso. Esta graça que nos salva, então, vai nos dar a capacidade e a motivação correta para obedecermos os mandamentos de Deus, pois a obediência é a única resposta apropriada à graça de Deus. Outro erro também que tem às vezes em relação à graça de Deus é achar que depois que somos salvos pela graça, temos que viver a vida cristã baseada em nossos esforços, o que a gente já comentou ali no início. A ideia que se tem é que a graça é como se fosse um cupido. O que o cupido faz? Ele demanda vários esforços, né, até que duas pessoas se apaixonem. Ele gasta as suas flechas, né, tentando acertar ali nos corações para que fiquem juntos até que ele chegue a um casamento. Mas depois que chega o casamento, o cupido abandona o casal. Né? A ideia é que agora é tudo com eles. Eles têm que se virar.
O Cupido, na verdade, ajuda até chegar ao casamento, e aí depois do casamento, nas dificuldades do dia a dia, ali onde vem os conflitos, o Cupido abandona para que o casal se vire. E muitas vezes a gente pensa na graça divina assim também. Ela nos leva até o altar da conversão com Cristo. Depois de tudo, depois tudo na nossa vida cristã depende somente de nós mesmos, dos nossos próprios esforços, do nosso desempenho. Ou seja, muitas vezes nós somos insensatos como os Gálatas, que começaram na graça do Espírito Santo, mas depois acharam que poderiam se aperfeiçoar no esforço da carne. Então, o que a gente vai procurar ver na carta de Tito é exatamente como o apóstolo Paulo trabalha isso. Como ele trabalha a questão da graça salvadora e a graça capacitadora, ou santificadora. Então, nessa primeira introdução, a gente já falou um pouquinho o que significa a graça de Deus, e agora daqui a pouco, vamos ler o texto bíblico. Nessa segunda parte, meus irmãos, nós vamos ler daqui a pouco o capítulo 2 de Tito, mas vamos lembrar que a ênfase dessa carta é a doutrina e o dever nas 3 esferas que atuamos. Capítulo 1, a igreja. Capítulo 2, a família, que a gente vai ler. E a sociedade em geral, capítulo 3. Então são várias diretrizes para a vida congregacional, a vida familiar e individual e a vida social. Outra vez que nós trabalhamos na classe única, nós usamos o capítulo 1 para falar que a Igreja Presbiteriana do Brasil é uma igreja apostólica, porque ela tem presbíteros ali eleitos, e também tem a doutrina dos apóstolos sintetizada ali na Confissão de Fé de Westminster e seus catecismos. Então hoje nós vamos falar como a doutrina dos apóstolos deve ser aplicada na vida familiar e individual. Ou seja, como a graça de Deus é aplicada na vida cristã em meio à família. Ou como a graça nos capacita a viver a vida cristã em meio à família, já que nós estamos falando sobre uma graça capacitadora. A graça que nos salva também nos capacita. Vamos ler então Tito, capítulo 2, de 1 a 10, que diz assim: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras, no ensino mostra integridade e reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Então, nessa parte da carta, capítulo 2, de 1 a 10, ele vai falar sobre a ética cristã na família. Ele vai dar orientações aos idosos, aos recém-casados, aos jovens e aos servos. Então, vai mostrar que não é suficiente ter doutrina, uma sã doutrina, mas é preciso ter uma vida santa também. Pois a doutrina sempre deve converter-se em vida. Quanto mais conhecemos a verdade, tanto mais deveríamos viver em santidade. Então, há essa necessidade então da sã doutrina moldar a vida familiar em todos os seus aspectos. Então, Paulo dá uma série de ordenanças e aplicação da doutrina a vários segmentos da família, classificando por gênero, idade e posição social. Idosos e jovens, solteiros e casados, líderes e servos devem viver de acordo com a sã doutrina, ornando, embelezando assim a doutrina de Deus. Essa é a ideia. E ele vai fazendo essa separação, então. A gente vai falar um pouquinho sobre cada um
das diferenças ali para idosos, mulheres idosas, começando com os idosos, né? Devem ser temperantes, ou seja, ter domínio próprio, tem que ser sóbrios, que é o contrário daquele que é dominado pelo vinho. Tem que ser respeitáveis, tem que ter bom testemunho dos de fora, também dos de dentro, é claro, e alguém que não pode ser acusado de escândalo. Tem que ser sensato, tem equilíbrio dessas atitudes, tem que medir bem suas palavras, seus gestos, suas ações e suas reações. Alguém que vive sob o controle e que sabe governar cada instinto e paixão dentro de si. Sadios na fé, no amor e na constância, devem ter maturidade espiritual. A maturidade cristã tem a ver com o nosso relacionamento com Deus e com os irmãos, e também com a maneira com que nós nos comportamos diante das pressões da vida, ou seja, a nossa relação e domínio de nós mesmos. Então, de modo geral, uma palavra que vai ser constante aqui vai ser sensato. E vemos que muitas vezes hoje é o que tem faltado a muitos cristãos, né? Que quando ele fala ali que deve medir bem as suas palavras, por exemplo, suas ações e principalmente reações, a gente vê muitas vezes isso. No meio da família, até antigamente ficava um pouco mais restrito, né? Mostrava às vezes a sua insensatez só no meio familiar. Mas agora com as redes sociais, Facebook, WhatsApp, tenho visto muitos cristãos insensatos, demonstrando que não sabem medir suas palavras, nem as suas reações, não tem tido domínio próprio, nem tem se aparentado serem sóbrios, da maneira com que falam, com que reagem, com que gritam, com que difamam, não tem mostrado domínio próprio. Então, está pedindo aqui que os idosos sejam principalmente sensatos. A gente vai trabalhar depois um pouquinho mais o que é sensatez na outra parte. Sobre as mulheres idosas, vai falar que semelhantemente, ou seja, ele vai falar que todas as virtudes relatadas nos versículos anteriores, no versículo anterior, deve ser também observada para as mulheres idosas. E ele acrescenta ainda que elas devem ser sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, mais uma vez sobre sobriedade. Devem ser cuidadosas quanto à sua maneira de viver. Com a idade avançada, elas também devem ser ainda mais responsáveis. Não devem ser caluniadoras, evitar o pecado da maledicência, calúnia e fofoca. As mulheres idosas não devem falar mal pelas costas nem ser boateiras, algo que seria terrível no meio da igreja. Também deve ter cuidado, deve ser cuidadosas também na sua maneira de ensinar, porque elas usam a expressão ali, mestras do bem, a fim de instruir as jovens recém-casadas. As mulheres idosas devem não apenas praticar o bem, mas ser mestras do bem, algo bastante necessário no meio da congregação. Aqui não se refere somente à instrução formal, mas sim de conselho e encorajamento pela palavra, principalmente pelo exemplo. Então, a ideia aqui é que as mulheres devem ter um bom proceder, um proceder exemplar, as mulheres idosas, para que elas pudessem ser exemplos para as mulheres mais novas, mas também ensiná-las de maneira informal. Mais uma vez a gente volta a pontuar que tem tido tanta insensatez às vezes, mesmo sobre mulheres idosas, que é difícil que elas sejam encontradas, ou as mulheres mais novas vejam nelas um bom exemplo para parar e ouvir delas, para que elas possam ser mestras do bem, né? Então, a igreja deve proporcionar essa oportunidade de comunhão e comunicação entre as jovens, as mais jovens e as mulheres idosas. Eu creio que a SAF consegue trabalhar isso, né? Mas mostra como isso é importante, mas principalmente das mulheres idosas serem sensatas, mais uma vez, palavra sensata. As mulheres jovens devem amar o marido e os filhos, ou seja, devem ser amorosas com o marido, também com os filhos, não devem negligenciar a sua família. Devem ser sensatas, mais uma vez o uso da palavra sensata, uma pessoa que tem domínio próprio, autocontrole. É a pessoa que domina suas paixões em vez de ser dominado por elas. Devem ser honestas, então isso aponta para a pureza moral no matrimônio. Devem fugir das tentações e desejos proibidos, evitando a infidelidade conjugal. Devem ser boas donas de casa, ou seja, evitar a vida fútil e ociosa. Bondosas, dispostas a investir o melhor na vida dos outros, principalmente seu marido e filhos. Sujeitas ao marido, ou seja, tem que ser submissas. A insubmissão da esposa ao marido seria um escândalo para o evangelho. Mais uma vez,
abordar, vamos pontuar aqui a questão da sensatez. Muitas mulheres jovens também que acabam ficando ociosas, deixam a sua casa de lado para ir para a rede social e ali despejar a sua insensatez, ou seja, a falta de domínio próprio, de autocontrole, de reagir diante das coisas. Vai falar sobre os moços, tem que ser criteriosos em tudo, ou seja, deve viver uma vida de forma cuidadosa em todas as áreas da vida. A ideia novamente aqui é autodisciplina, autodomínio, autocontrole. Alguém que tem controle sobre seu próprio temperamento, sua própria língua, controle de ambição e de avareza, especialmente dos apetites carnais. Então, não é só simplesmente a respeito, o moço deve apenas controlar os seus apetites carnais, mas tem todo um controle a respeito da língua, do seu temperamento, autodisciplina, autodomínio, autocontrole. Mais uma vez pontuamos que no mundo que nós vivemos hoje globalizado e com a utilização das redes sociais, temos percebido que muitos dos moços não têm sido criteriosos em tudo, em especial nas redes sociais. Aí fala um pouquinho sobre Tito, que deveria ser o modelo de doutrina que ele mesmo pregava, padrão das boas obras no ensino da palavra. Integridade no ensino, né? E ensino reverente, ou seja, por causa da importância da mensagem, ele deveria falar de maneira santa, maneira reverente, né? Porque vai falar sobre a glória da santidade de Deus e também do destino das almas humanas, é algo importante. A linguagem deveria ser sadia e irrepreensível, ou seja, sem piadas e gracejos, que seria incompatível com a santidade da mensagem. Não somente a mensagem é santa, mas deve ser comunicada de maneira santa. E o propósito também deveria ser correto, para que o adversário seja envergonhado. Quanto aos servos, ali em alguns textos fala sobre escravos, deve ser obediente em tudo, ou seja, tudo que seja lícito, né? Mostrando assim a sua submissão, tem o objetivo de satisfazer os seus senhores. Fidelidade, ou seja, honestos, não somente diante de seus senhores, mas também em todo o tempo, mesmo quando os senhores não estão olhando. Não servir apenas com medo de castigo, mas de boa vontade. Que não sejam rebeldes, nem respondões, nem desonestos. Rebeldia e desonestidade seriam um péssimo testemunho cristão, ou seja, a ideia é que um escravo, um servo seria convertido e o seu patrão não. Então essa mudança, essa maneira honesta de viver sem ser rebelde, ele seria um excelente testemunho do cristianismo. Não deveria furtar, literalmente é não levar vantagem, né? Com o propósito, então, o propósito disso tudo é de embelezar a doutrina pregada, ou seja, a mensagem do Evangelho. Então, ali sobre servos e escravos, a gente pode trazer para a nossa vida em relação ao nosso trabalho. Como é que tem sido o seu trabalho? Será que você tem sido obediente ao seu chefe, tem sido fiel, não tem sido respondão nem desonesto, e não tem furtado, não somente furtar de pegar algo, mas de levar alguma vantagem ou de alguma maneira furtar o tempo do seu serviço? Então tem que ver exatamente isso, né? Aqui a questão da fidelidade e da honestidade também traz a questão da sensatez. Muitas vezes discussões no serviço também têm mostrado a nossa insensatez como servos, né? Bem, então agora o fato é que nós temos uma lista de instruções, né, para todo mundo, né, para os mais velhos, mais moços, homens e mulheres, escravos ou livres, de como devemos viver a nossa vida cristã, então. Então, Fabiano, se a gente estava falando a respeito de esforço, né, nós temos que nos esforçar para viver essa vida cristã? Sim, sim. Agora, será que nós vivemos essa vida cristã simplesmente sozinhos? Deus nos abandonou? É isso que a gente vai ver na próxima parte, mas o fato é que nós amamos essas listas de afazeres e instruções, porque elas nos colocam no controle da situação. Ou seja, nós, através dessa lista, nós vislumbramos que nós podemos ser nossos próprios salvadores ou santificadores. Será que é só isso mesmo que nós devemos fazer? Ter essa lista, né, para poder, de instruções, de afazeres, e nos esforçar diligentemente para poder agradar a Deus, e assim Ele é obrigado a nos abençoar? Mas será que isso é só isso que nós precisamos para viver a vida cristã? Uma lista com várias instruções e incentivos pastorais para cumprir? Então, nós vamos ver na próxima parte que, na verdade, essa lista de afazeres e instruções
com a ideia nossa de simplesmente o esforço nosso, o desempenho nosso, sem a ajuda do Espírito Santo, ou sozinho agora, vai nos levar a dois caminhos. É o que a gente vai aprender na próxima parte. Vamos entender como essa lista de afazeres, de instruções, simplesmente com o nosso próprio esforço, pode nos levar a dois caminhos terríveis. Falamos então que entender a vida cristã somente com cumprir regras ou uma lista de regras e afazeres pode nos levar a dois caminhos. Os dois caminhos fora, longe do Evangelho. Um dos caminhos é o orgulho, o outro é o desespero. O orgulho porque, de alguma maneira, nós achamos que conseguimos cumprir essa lista de regras, se ela estiver bem explicadinha. E esse orgulho vai gerar um problema muito sério no nosso relacionamento com Deus. Porque a partir do momento que nós conseguimos cumprir, ou achamos que conseguimos cumprir, nós achamos que Deus nos deve algo. E aí nós imaginamos que se nós cumprimos a lista de ordenanças de Deus, Ele está obrigado a nos abençoar e nos amar ainda mais. E isso, é claro, cumprindo dessa maneira, com motivação errada, obedecendo a Deus com a motivação errada, na verdade não demonstramos que não amamos a Deus, mas sim que só queremos as bênçãos dele através de uma barganha da obediência. Esse orgulho também nos atrapalha em relação ao nosso relacionamento com os nossos irmãos, porque homens e mulheres que têm esse tipo de orgulho, eles são homens e mulheres sem misericórdia para com os irmãos que falham. Porque geralmente nas áreas onde nós somos mais eficazes é onde temos menos misericórdia com aqueles que falham. Então acabamos ficando sem misericórdia. E isso também influencia, por exemplo, na criação de filhos. Quando você entende que a vida cristã é vivida somente cumprir uma lista de regras, então nós passamos a dar regras também aos nossos filhos em vez de dar a eles o Evangelho. Uma lista de regras e boas maneiras. Acabamos dizendo para eles, mostrando para eles que se eles conseguirem seguir direitinho essa lista de regras e boas maneiras, então tudo vai dar certo na vida deles e Jesus vai então amá-los, ou então vai estar obrigado a amá-los. Né? Então, em vez de ensinarmos o Evangelho, acabamos ensinando o anti-Evangelho, tudo que é contrário ao Evangelho. E aí passamos aquele que é o orgulho que nós temos quando eles conseguem cumprir, né, e serem filhos que têm boas maneiras, esse orgulho para nós também passamos para eles. Né? Ou então passamos o desespero, que é o que a gente vai falar a seguir, porque eles também não conseguem cumprir as regras. E o desespero é exatamente isso, por não conseguir seguir à risca a lista, as regras estipuladas ali. Esse desespero pode nos levar a pensar que Deus está constantemente chateado conosco, por causa dos nossos pecados e por causa dos nossos fracassos em obedecer às suas ordenanças. O fato é que isso é totalmente contrário ao Evangelho. A ideia de que, de alguma maneira, por não conseguirmos seguir direitinho, obedecer em tudo a Deus, então Deus está chateado conosco. Mas o Evangelho da Graça nos mostra que Deus nos ama e nos aceita por causa da obediência de Cristo, não por causa da nossa obediência. E o fato é que isso serve não somente para a nossa conversão, quando entramos na vida cristã, mas também para toda a nossa caminhada com Deus. Ou seja, toda a nossa vida diante de Deus é vivida com base no fato de que nossos pecados já foram condenados em Cristo. E que não há mais ira nenhuma sobre nós, e que Deus nos aceita em Cristo por causa da sua graça. E essa é a maravilhosa graça de Deus, concedida a nós pecadores, sem mérito nenhum, sem obra nenhuma. Por isso que o apóstolo Paulo, ele não para nessa lista de afazeres, lista de regras. Ele, continuando ali em Tito capítulo 2, versículo 11, nós lemos então no versículo 11 em diante. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegados a impiedade e as paixões mundanas,
vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança, a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Ou seja, o apóstolo Paulo não para na lista que nós temos dos nossos afazeres, das ordenanças. Ele continua. E quando ele fala o porquanto, né, do versículo 11, ele vai exatamente indicar o fundamento teológico de todo aquele aconselhamento que ele deu. E esse fundamento é exatamente a graça de Deus que se manifestou salvando a todos os homens, o Salvador a todos os homens. A ideia de que se manifestou é epifania, que é algo que estava escondido, ou que estava ali, mas ninguém conseguia ainda contemplar de maneira visível. Então ela se manifestou, ela então despontou. O fato é que a graça de Deus sempre existiu, Deus sempre foi gracioso, mas em Cristo essa graça despontou de maneira majestosa, como o sol que rompe pela manhã. Sabemos que o sol ele está ali, mesmo durante a noite o sol está presente, mas pela manhã, né, ele rompe, ele aparece, então ele se manifesta. Né? E essa graça se manifestou com um propósito, o propósito de salvar. Ela realmente salvou, salva efetivamente. E quando ele usa a expressão que salvou a todos os homens, é claro que nós sabemos que, de acordo com o contexto, está falando a respeito de todo tipo de homem, né? Homens idosos, mulheres jovens, moços e escravos, sem distinção de sexo ou posição social. Claro que aqui não está falando do universalismo, de que todos os homens serão salvos, que nós sabemos que em outros textos das Escrituras nos mostram que o Senhor Jesus veio salvar pecadores, mas que nem todos os pecadores verdadeiramente serão salvos. Muitos vão rejeitar a graça de Deus. Então, não está falando a respeito do universalismo. Então, essa graça se manifestou para salvar. É uma graça salvadora. Mas essa graça salvadora, na conversão, não é o final da história, mas sim o começo da vida com Deus, o começo da vida cristã. Ela continua por toda a nossa caminhada cristã. A graça de Deus não está envolvida só no início da família de Deus, né? Só centrada na família de Deus, mas também está presente para nos ajudar em nossa caminhada com o Pai. Então a graça que nos salva também nos capacita a viver uma vida produtiva e satisfatória para Deus. É isso que o texto começa exatamente a mostrar no versículo 12. Ele diz que essa graça que nos salvou, ela também nos educa, uma graça salvadora e educadora. Vamos ver que ela, na verdade, nos educa para a santidade prática, e também para vivermos, andarmos a vida cristã de acordo com aquela lista que foi dada anteriormente. Na verdade, aquela lista foi dada, mas agora está se dando a doutrina para se mostrar a motivação, a capacitação e o poder para viver daquela maneira. Então, essa graça, ela nos educa. É bom a gente pontuar que não são duas graças diferentes, mas a mesma graça. A graça que salva e a graça que santifica, a graça salvadora e santificadora é a mesma graça, somente com funções ali diferentes. Então, e outra expressão interessante a respeito disso, de graça educando-nos, é que é uma espécie de pedagogo. É alguém que conduz, que naquela época conduzia, é um escravo que conduzia as crianças passo a passo, pelo braço, ensinando constantemente. Então, exatamente isso que a graça faz conosco. E aí mostra que realmente não é uma graça que simplesmente ficou no âmbito abstrato, mas sim uma graça que ela vem de maneira prática, realmente nos ensinando constantemente. A gente vai ver no final como isso é maravilhoso para nós. No nosso caso, após a nossa conversão, o Espírito Santo que nos convenceu do nosso pecado e nos concedeu arrependimento e fé para quem crê em Cristo, continua nos ensinando, através da graça do Evangelho, como viver de maneira santa.
Então, a graça santificadora também é boas novas, assim como a graça salvadora. Boas novas porque nos capacita para corrermos a carreira cristã. Então, essa graça ela vai fazendo com que a gente vai agindo na nossa vida de maneira constante, gradual e crescente, a fim de que nós corramos com paciência e diligência a carreira que nos está proposta. Então, primeiro, essa graça santificadora nos educa para negarmos o mal. Ela fala que é negar a impiedade, tem a ver com idolatria, imoralidade, inclui também superstições, que são desvios de Deus, e a negligência também religiosa em relação a Deus. Então, negarmos isso, negarmos também as paixões mundanas, que são fortes desejos ou paixões sem controle. Isso inclui desejo sexual desenfreado, mas também ganância, agressividade, vaidade, ou seja, quando geralmente fala de paixões mundanas, as pessoas sempre levam para o contexto sexual, mas ali vai muito mais do que isso. Todo tipo de situação que foge ao nosso controle, tudo que não tem controle em nossas vidas, então cai nessas paixões mundanas aí. E a gente tem que negar tudo isso que acaba nos levando a anseios desordenados por prazeres, por poder e por possessões. Tudo isso tem que ser negado. Então, essa maneira que a graça nos educa de maneira usando a parte negativa, e positivamente a graça santificadora nos influencia a forma, influencia os nossos relacionamentos. E aí a gente vai ver em 3 áreas que influenciam o nosso relacionamento. Relacionamento com Deus, com o próximo e com a gente mesmo. Por que isso? Para que então para que vivamos no presente século de maneira sensata, justa e piedosamente. É o que o versículo 12 no finalzinho vai exatamente mostrar ali. Então, para que vivamos no presente século de maneira sensata, está falando sobre o nosso relacionamento conosco mesmo, ou seja, o que nós devemos conhecer e compreender sobre nós mesmos à luz dessa graça, à luz do Evangelho, o que significa, quem nós somos diante dessa vida cristã, diante da cruz do Calvário, diante desse Evangelho, dessa graça de Deus. Veja que é a mesma palavra que o apóstolo Paulo usa, né? Para os homens idosos, por exemplo, temperantes, sensatos, para os moços também, criteriosos. São homens idosos ou jovens que têm um domínio próprio, que têm domínio de si. Então fala de alguém que antes da conversão ele andava de acordo com as paixões mundanas, mas agora é dirigido pela graça. Então a graça de Deus nos torna, nos educa, nos instrui a sermos uma pessoa sensata. Tem a ver também com sobriedade, ou pessoa sóbria, não alcoolizado, né? Como fala ali para as mulheres idosas, não escravizada ao vinho, e pessoas que têm domínio próprio, fazer o uso adequado dos desejos e impulsos que em si mesmos não são pecaminosos, e também vencer aqueles que são pecaminosos, ou seja, alguns desejos que não são pecaminosos, mas que acabam sendo feitos exagerados, eles são então controlados então, por essa sensatez. Né? Então, o crente sensato é aquele que pergunta, convém ou não eu falar isso, eu agir dessa maneira? Isso vai agradar a Deus? Isso vai glorificar a Deus? E aí, voltando na primeira parte que a gente falou, na introdução, a gente falou exatamente, na segunda parte, aliás, fala exatamente sobre isso. Que a gente tem visto muita insensatez hoje. Quando vai para as redes sociais discutir alguma coisa, mostrar toda a sua ira, a pessoa não pensa antes, o cristão não pensa antes se aquilo isso vai glorificar a Deus ou não. E também a viver de maneira justa, aí aponta para como nós nos relacionamos com o próximo. Precisamos entender, essa graça vai nos instruir e nos ensinar sobre o nosso próximo, à luz da graça de Deus, à luz do Evangelho. Então, viver de maneira justa não nos colocar, por exemplo, acima dos outros, ou seja, toda a justiça própria ela vai sendo colocada de lado. Então, essa experiência com a graça de Deus de nos ensinar vai afetar os nossos relacionamentos a ponto de
não haver mais egoísmo e estarmos então dispostos a servir ao nosso próximo. Então, temos que tratar o nosso próximo com justiça, honradez e integridade nos nossos relacionamentos. Então, sempre fazendo o que é justo diante do nosso próximo. Não prejudicá-lo, né? E procurar tratar o próximo como o próprio Deus nos tratou. Essa é uma ideia interessante a respeito de como o Evangelho, a compreensão do Evangelho vai nos fazer tratar melhor o nosso próximo. E, de maneira piedosa, no presente século, de maneira piedosa, como nos relacionamos com Deus. O que devemos compreender a respeito de Deus, conhecer a respeito de Deus, à luz da graça do Evangelho da graça. Então, fala sobre devoção, piedade, verdadeiro fervor e reverência para o único objeto da nossa adoração. Então, pensando exatamente nisso tudo, né, como a gente vai viver no presente século de maneira sensata, justa e piedosamente, a gente olhando para a nossa própria vida e olhando para aquela lista de afazeres, a gente vai vendo como que a gente ainda precisa crescer, precisa de maturidade ainda. A gente vê que, de modo geral, a gente não tem sido sensato, não tem domínio próprio. Quantas vezes a gente tem demonstrado uma ira descontrolada, a coisa que a gente não está gostando, um descontentamento sem gratidão a Deus, uma falta de paciência, uma autopiedade, sempre se colocando como vítima. E Deus promete graça santificadora, perseverante para lidar e tratar todas essas áreas da nossa vida. E a gente vai vendo, dar algumas aplicações ou aplicação, dar um exemplo de como a graça faz exatamente isso. Ela nos educa, nos levando ao conhecimento de nós mesmos, conhecimento do nosso próximo, como tratar o nosso próximo, o conhecimento de Cristo. Tudo isso à luz do Evangelho da Graça. Na próxima parte a gente vai falar sobre isso. Vamos pegar o Evangelho da Graça e aplicar ele à nossa vida. Nós já dissemos, meus irmãos, que a graça capacitadora de Deus age em nós de maneira constante, gradual e crescente. Mas como ela faz isso? Como ela nos educa? E principalmente, qual é a mensagem da graça que nos faz viver de maneira sensata, justa e piedosa? É a mensagem do Evangelho, meus irmãos. Sim, aquela mesma mensagem que nos salvou, que nos converteu, ela também nos motiva e nos dá o poder para vivermos uma vida santa que agrada a Deus. A graça pega essa mensagem e nos relembra o Evangelho constantemente para que nós possamos então viver uma vida santa. Nós vamos dar 2 exemplos para que os irmãos possam entender. Vamos do mais simples para o mais complicado. Saulo é um jovem da igreja que programou um churrasco com o grupo da mocidade. Ele mesmo gosta de preparar o churrasco, mas quando os convidados estavam quase chegando, ele descobre que acabou o sal. Saulo então olha para a hora e vê que ainda dá tempo de ir ao mercado. Ele pega sua bicicleta, corre até o mercado. Ele vê que o mercado está lotado, mas não tem problema, ele vai comprar só o sal e ele pode passar no caixa rápido, de no máximo 10 volumes. Ele pega o sal e corre para a fila do caixa rápido. E à sua frente está uma senhora com seu carrinho. Ele dá uma olhada para o carrinho da senhora e faz uma conta rápida, 16 itens. Isso deixa Saulo muito irritado. Ele se pergunta, por que as pessoas não conseguem cumprir regras básicas? Essas pessoas ficam atrapalhando outras pessoas na sua correria do dia a dia. A justiça própria de Saulo expõe o problema da seguinte situação. Ele está certo, porque ele cumpriu as regras. A senhora está errada, pois descumpriu uma regra fácil de ser cumprida. Pensando assim, que ele cumpriu as regras e ela não, Saulo vem então aumentar a sua ira, mas se lembra de um versículo na qual ele deve conter a sua ira, ou seja, vamos para a lista de regras. Ele lembra desse versículo e ele consegue fazer isso por alguns minutos e fica orgulhoso de si mesmo. Mas quando a senhora começa a procurar e não encontrar o talão de cheque dela, então Saulo começa a suspirar e a soprar bolinha. E diz à senhora, vai demorar muito, minha senhora. Sua ira aumenta e aumenta. E ele então se desespera porque sabe que agora quebrou aquela regra, aquela ordenança de conter a própria ira. Ele não conseguiu conter a própria ira.
e ainda denegrir o nome de sua igreja, já que está com a blusa da mocidade. Mas nessa situação, como a graça educa a Saulo? É uma coisa simples, mas como ela pode educar a Saulo para que ele responda de maneira sensata, justa e piedosa diante dessa situação? A graça educa a Saulo lembrando a ele do Evangelho, mostrando quem ele é e quem é o seu Salvador. A graça relembra a ele que ele é um quebrador de regras, como essa senhora que está ali na frente dele. Não de regras simples do mercado, mas de mandamentos santos e justos, ofendendo assim um Deus santo e justo. A graça ela lembra a Saulo do nascimento virginal de Cristo, que teve que fazer isso para tomar então a natureza humana de Saulo, para resgatar tanto o espírito como a alma. A graça também o lembra da vida perfeita de Jesus, que foi imputada agora a Saulo. E isso faz com que ele rejeite a necessidade de se considerar um anfitrião perfeito. Ele já é perfeito em Cristo diante de Deus. E isso deve bastar, ou isso basta. A graça também lembra da morte vicária de Cristo, que trouxe perdão por todas as regras e mandamentos que ele quebrou, mesmo aquelas na qual são mais terríveis. Também a graça o lembra da ressurreição de Cristo, que através da ressurreição de Cristo, Cristo venceu o poder do pecado que estava sobre Saulo. Então, agora Saulo pode controlar a sua ira por causa de Cristo e não nos seus próprios esforços, no seu próprio desempenho. A graça também o lembra da ascensão de Cristo, que agora no céu, como um homem semelhante a Saulo, pode se compadecer de suas fraquezas e interceder por ele. E ainda, que no céu ele governa tudo e preparou este momento do cotidiano para lembrar a Saulo o grande amor de Deus por ele. Com este evangelho em mente, a graça educa Saulo para que ele tenha paciência e misericórdia com a senhora à sua frente, assim como o próprio Deus fez com ele. Então a gente vê um exemplo simples de como a graça usa o evangelho para então nos educar. Vamos ver um exemplo um pouco mais difícil agora, um pouco mais complicado. Maria é uma mãe esforçada e dedicada que ensina seus 5 filhos em casa, que tem se empenhado fielmente para educá-los e prepará-los para o Senhor. Ela ama a Deus e ama a igreja, e ama seu marido e seus filhos. No entanto, algo impensável acaba de acontecer. Ana, sua filha mais velha, 17 anos, engravidou. Então Maria se sente traída, arrasada quando descobre que Ana está vivendo uma vida dupla, embora Ana professasse abertamente a sua fé e parecesse obedecer a todas as regras da família, ela na realidade tinha arranjado um jeito de ter encontros amorosos secretos com um rapaz cristão que morava na mesma rua. Maria está se sentindo traída e todo dia sente a sua derrota e humilhação, assim como ela sente um desejo de extravasar toda a sua fúria em cima da sua filha Ana. Maria está muito decepcionada, pois a sua filha não levou em conta o sacrifício e a dedicação da sua mãe. Mas Maria também está decepcionada com Deus. Ela ensinou sua filha no caminho que devia andar, ou seja, ela entende que ela fez a parte dela. E ela se pergunta por que Deus não fez a parte dele, que era desviar a filha dele, que não deixar que a filha dele se desviasse, a filha dela se desviasse dele. Maria se sente abandonada, confusa, desapontada, irada e envergonhada. A pergunta é como a graça de Deus pode instruir a Maria e a sua família numa situação dessa? Como a graça educa Maria nesta presente situação a viver de forma sensata, justa e piedosa? A resposta a essa pergunta é educando de acordo com o Evangelho. Este Evangelho que nos mostra quem Deus é e quem nós somos nele, e assim podemos agir de maneira amorosa com o nosso próximo. Este Evangelho da graça que deve nortear todas as situações da nossa vida e todos os nossos relacionamentos. Então a graça de Deus lembra Maria que Deus governa tudo e que ele não ficou surpreso com o pecado de Ana. Assim como os pecados de Maria também não foram surpresa para Deus. Na verdade, Deus na eternidade já tinha estabelecido um plano para resolver o problema do pecado da mãe e da filha, que é a morte vicária de Cristo. Cristo morreu pelos pecados de Maria
e estes pecados não são levados agora em conta. E se Ana realmente pertence a ele, nem mesmo os pecados de Ana também são levados em conta. Então ela pode se consolar no fato de que seus pecados, os pecados de Maria e de outros pecadores que pertencem a Cristo, já foram julgados e condenados. A graça também lembra a Maria que ela deve abandonar sua justiça própria e orgulho, pois o amor de Deus por ela não se baseia em seu desempenho e nem no desempenho de seus filhos. O amor de Deus por ela depende apenas do desempenho santo e perfeito do Filho de Deus, Jesus Cristo. Ela pode se alegrar que a salvação é somente pela graça e de que ela é pecadora, mas muito amada. E a graça lembra ainda que a sua filha é como ela, como Maria, pecadora. Que o pecado de Ana não é mais repugnante do que o próprio pecado de Maria. E o pecado remanescente em nós faz com que todos, até mesmo uma criança que vive em um lar cristão, pode se rebelar, e na maioria das vezes se rebela mesmo. Podemos lembrar aí da casa do filho pródigo, onde o filho viveu no lar cristão ali, e mesmo assim se rebelou. Então, à medida que a consolação do Espírito Santo foi envolvendo o ser de Maria, ela se sentirá mais humilde, pois seu senso de justiça própria, que provocava a ira contra sua filha, foi sendo removido. E então ela poderá confortar a sua filha Ana. Depois que tiver aquecida a alma na graça do Evangelho, Maria pode procurar imitar a Deus em seu lar. Ela e seu marido podem estender misericórdia a Ana e também ao seu namorado. Vemos aí como a graça de Deus nos educa, usando o Evangelho constantemente. Não somente em coisas simples, no nosso cotidiano, mas diante de grandes dificuldades, de tragédias, nós podemos então saber que Deus nos dá graça, para nos dar capacitação, para nos dar motivação e poder, para então agirmos de maneira santa diante de toda e qualquer situação. Todos nós precisamos dessa graça confortadora do Evangelho, essa graça maravilhosa que nos ensina a cada dia a viver a vida cristã de acordo com a vontade de Deus. Meus irmãos, Deus nos abençoe nesse estudo, que todos os dias possamos relembrar o Evangelho para que essa graça possa nos educar através dele. Vamos orar? Deus de misericórdia e de bondade, louvamos o teu nome, te agradecemos por esse estudo, Senhor, por esse tempo que estamos, ó Deus, podendo realizar esses estudos online. Toma nossas vidas, ó Deus, segundo o teu Evangelho, que a tua graça, ó Deus, todos os dias nos ensine, nos relembre o teu Evangelho, nos educando, ó Deus, para vivermos uma vida justa, sensata e piedosa. E assim viemos a glorificar o Senhor em tudo que viemos a fazer, ó Deus. Assim nós oramos, te agradecemos, em nome santo de Jesus. Amém. Deus nos abençoe.